Vou-vos contar um segredo, mas não podem contar a ninguém. É que eu tenho xixi. No. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de novo. Eu sou a Catarina, como vocês já sabem ou deviam saber, e neste vídeo vamos conversar sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem no ginásio. Vamos começar com aquilo que eu mais vejo dentro do ginásio, que é ridículo, que é os gajos que só treinam braços e mais nada do resto do corpo, e as raparigas que só treinam rabo. É que realmente é mesmo lindo verem um gajo todo musculado, todo maçudo e com umas perninhas de pau. E aquelas raparigas que cagam em tudo no seu corpo sem ser o rabo. Tem um rabo todo definido, todo musculoso e o resto está tudo flácido. Eu acho que no ginásio, claro que vocês têm os vossos objetivos e querem focar-se naquela coisa ao máximo, aquilo que querem mesmo melhorar, aquilo que querem mesmo ver de diferente no vosso corpo, mas devíamos ter um treino geral. Uma coisa que devemos fazer é manter o nosso corpo saudável e ter uma tonificação geral. Não podemos estar só a dar no rabo, só a dar no braço. E realmente eu não acho que isso fique bonito, não sei quanto a vocês, mas eu acho que fica ridículo. Eu falo por mim, eu não acho que uma rapariga queira ver um rapaz com os braços deste tamanho e o resto do corpo assim. Portanto não sei qual é a vossa ideia na vossa cabeça, mas se é para agradar as raparigas não vai resultar, eu prometo. Não sei qual é a ideia de só as raparigas têm o rabo grande é que são bonitas e os rapazes só querem raparigas com o rabo grande. Realmente eu não sei, porque eu acho que deve haver um consenso geral no corpo todo. Mas se vocês querem realmente treinar o rabo, eu tenho um truque infalível para vocês, que é, sempre que vocês estiverem a fazer um exercício que envolva o treino dos glúteos, vocês, ou seja, pode ser os agachamentos, pode ser o peso morto, pode ser qualquer exercício que vocês tenham que seja específico para treino de glúteos. O que vocês devem fazer é, sempre que estão a realizar o exercício, apertar os glúteos, ou seja, vão abaixo no agachamento e quando voltam acima, apertam o glúteo. Isto pode parecer muito estúpido, mas eu garanto-vos que faz a diferença e no fim vocês vão ver os resultados. Eu falo por mim, eu antes fazia sem apertar e depois comecei a apertar e faz uma diferença enorme. O mesmo é aconselhado para os abdominais. Quando vocês fazem qualquer exercício do vosso treino, vocês treinam os abdominais também, porque é a parte que sustenta o vosso corpo todo no meio do exercício. E o que vocês devem tentar fazer, eu sei que é difícil e é estranho, pelo menos vocês não sentem que isso está a acontecer, mas vocês devem apertar, assim como os glúteos que eu falei há bocado, também os abdominais. Agora vou entrar num assunto também muito importante sobre o rabo dentro do ginásio, que é, o ginásio não faz com que o rabo aumente. O rabo não fica enorme, o rabo não fica tipo Nicki Minaj. Vocês estão a ver o rabo da Nicki Minaj? Nunca vão conseguir ter um rabo assim, eu prometo-vos no ginásio. O que o ginásio faz é deixar a forma do rabo mais bonita, digamos assim, um rabo mais para cima, ou seja, mais tonificado e mais redondinho, que é isto que se quer. Porque ter um rabo enorme, a tocar no chão, não serve de nada, é um rabo flácido. Nós queremos é ter um rabo tanto grande ou pequeno, mas que seja bonito. Portanto, se vocês querem ficar com um rabo enorme, eu só vos consigo aconselhar mesmo cirurgia plástica. Porque com ginásio vocês não vão conseguir de modo nenhum. A única coisa que parece com que faça que ele fique maior é que o músculo fica mais tonificado e mais forte. O que dá assim uma sensação de volume, mas não é nada por aí além, não vão ficar com o rabo assim tipo bubble butt. Outro grande erro da sociedade é pensar que os abdominais emagrecem. Pensem comigo agora, quando vocês estão a fazer abdominais, estão supostamente a treinar os vossos músculos e a aumentar, pronto, o volume dos músculos. E se vocês tiverem um teor de massa, ou seja, um teor de gordura demasiado elevado, o que vai acontecer é que os vossos abdominais vão ficar por baixo dessa camada de gordura. Vocês não vão ver abdominais nenhuns. Eles vão estar lá, mas não se vão notar de todo. Portanto, vocês o que é que têm que fazer? Livrar-se dessa camada. Como? Apostar em exercícios cardio, por exemplo a passadeira, a elíptica, aquele que parece que estão a remar que eu não me lembro do nome. Exatamente isso, para queimar calorias e quanto mais suarem dessa zona que vocês querem perder, melhor. Depois, o mais importante disto tudo é ter cuidado com a alimentação. Isto é muito, muito, muito importante. Vocês não podem comer em demasia, têm que ter as proporções indicadas, têm que comer, ou seja, equilibradamente, não podem comer demasiados doces, têm que comer comidas saudáveis. E é a única maneira, garanto-vos, que vocês vão ter de emagrecer. Para quem quer ver os seus objetivos concretizados, tem que ter muito em conta isto. Porque o que vocês metem cá dentro do nosso corpo é muito importante para aquilo que se vê de cá fora.
Outra coisa muito importante é comer sempre antes e depois de um treino. Vocês não vão conseguir ter a energia necessária para treinar os vossos músculos se vocês não comerem antes. Mas isto não é comer doces e doces e doces, é comer uma comida saudável. Mas porquê? Porque é muito simples. Se o vosso músculo não tem onde ir buscar a energia, onde é que ele vai buscar? Ele vai buscar ao próprio músculo. Isto é muito estranho, mas é verdade. Ele vai buscar ao músculo a energia necessária para vocês conseguirem mexer-se e para conseguirem adaptar-se àquele ritmo que vocês estão. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer exatamente ao contrário. Vocês, em vez de estarem a fazer uma hipertrofia do músculo, vocês estão a diminuí-lo. Isto acontece muito quando vocês fazem demasiado cardio. Vocês acabam por tirar o músculo que vocês andam a criar no ginásio. Isto tudo tem uma lógica biológica no meio disto tudo, mas eu acho que são conceitos que vos vão maçar muito e que eu não vos vou pôr aqui. Mas fiquem mais ou menos com esta ideia que é mais ou menos isto que acontece. Atenção que eu não sou nenhuma expert, mas isto é o que eu sei e isto é a maneira resumida de explicar, não é de todo a cientificamente correta. Um grande erro que vejo também cometer por aí é exagerarem na carga. Vocês querem ficar uns bichos, eu percebo, querem ficar mesmo maçudos mesmo, como vocês acham que toda a gente gosta, que não é bem o caso. Exagerar na carga não vai ser de toda a maneira que vocês vão conseguir. Vocês têm que ir aumentando a carga gradualmente. Não pode ser cá, quero ficar maçudo, vou ficar com um grande abração, vou pôr aqui uns 60 kg para levantar e depois o que é que acontece? Lesões, não fazem o exercício como deve ser e acabam por não treinar como deve ser esse músculo e não vão conseguir ter os resultados que querem, nunca na vida. Vocês têm que ter paciência, vão aumentando as cargas aos bocadinhos, não é logo, na primeira semana eu sou bicho, eu quero é ficar bicho, vou meter aqui um monte de pesos, vou encher isto de pesos que eu quero é ficar bicho e impressionar as gajas todas aqui do ginásio. Típico. Primeira coisa a fazer antes de subir a carga é ter a certeza que sabem exatamente como se faz o exercício. Há pormenores que vocês fazem mal e não sabem porquê nem como, mas isso vai afetar toda a performance do exercício que estão a fazer. Portanto, antes de pensar se querem aumentar a carga, perguntem como é que se faz, pesquisem como é que se faz e façam-no bem. Não estou a dizer aqui que não se deve aumentar cargas, atenção. Vocês devem sim aumentar a vossa carga, porque se vocês fizerem exatamente o mesmo treino, todas as semanas, com a mesma carga, claramente não vão ter mais resultados do que aqueles que já têm até ali, vão estagnar naquele estado. Para conseguirem evoluir, vocês têm que ir gradualmente aumentando as cargas. Ou seja, quando sentirem que o vosso corpo se habituou àquela carga, vocês aumentam mais uma carga. Não é aumentar 5 cargas acima, atenção. Aumentar uma e ir aumentando cada vez que o corpo se vai habituando. E por favor não tenham vergonha de pedir ajuda aos PTs. É para isso mesmo que eles são pagos e que estão lá. Eles não servem só para animar aquelas velhotas que não têm nada para fazer e vão para o ginásio fazer aqueles treinozinhos. Não é para isso só que eles servem, ok? Eles servem para ajudar as pessoas a fazer os exercícios corretamente para conseguirem evoluir no vosso treino. Portanto, se vocês pagam o vosso ginásio, vocês usem a porcaria das coisas que eles vos oferecem. Bom, eu tive aqui este tempo a falar sobre coisas que devem e não devem fazer durante os treinos, mas esqueci-me de dizer uma coisa muito importante que se deve fazer antes de começar isto tudo. Ou seja, primeiro que tudo, antes de entrar no ginásio, têm que estabelecer os vossos objetivos. Ou seja, o que é que querem ver concretizado com os exercícios, o que querem ver de diferente na vossa imagem e só depois fazer então o vosso plano. Porquê? Porque não devem entrar no ginásio à toa, agora não sei que exercícios vou fazer aqui um bocadinho disto e um bocadinho disto. Não, vocês têm que começar a saber o que querem e com um treino proposto. E para arranjar esse treino, o que é que vocês podem fazer? Podem pesquisar na net, pedir a amigos vossos que percebam da coisa ou então usar o PT. Eu sei que há ginásios que pedem dinheiro, ou seja, vocês têm que pagar para vos fazerem um plano de treino. Se vocês não querem dar esse dinheiro, há muitas outras maneiras. Mas se vocês querem mesmo uma coisa específica, eu aconselhava o PT. Até porque há ginásios que os PTs não são, ou seja, pagos para fazer um treino. E assim que tiverem o vosso plano e disserem para vocês próprios, eu vou treinar 2 vezes por semana, 1 vez por semana, 3 vezes por semana, 4 dias por semana, a semana toda. Depois de dizerem isto a vocês próprios, ou seja, de estabelecerem o vosso horário, vocês têm que cumprir o horário. Eu sei, surgiu-me um teste, surgiu-me isto, estou doente, em uma consulta, acontece a todos. Mas quando vocês arranjarem mais desculpas para vocês próprios, vocês vão se habituar a faltar e depois não vão conseguir obter resultados nenhuns.
Eu percebo, toda a gente tem os seus contratempos, eu própria tenho e não vou às vezes. Mas vocês têm que ser espertos. Vocês não vão às 3 vezes por semana, vão às 2. Tentem ir às outras 2. Não vão 4 dias por semana, vão 2. Vocês vão, não deixem de ir só porque dizem: opa, sinceramente não vou conseguir 2 dias. Se não for 2 dias, não vale a pena ir à semana toda. Vale sempre a pena. E vocês podem ser espertos e aumentar a carga ou fazer até exercícios que estavam estipulados para outro dia, mas no dia em que vocês vão. Ou seja, um treino que supostamente iria ser 1 hora, aumentem um bocadinho para 1h30. O que é que vos custa? Vão ficar a semana toda sem treinar? Não, é assim que não vão conseguir obter resultados. Portanto, depois de fazerem os vossos horários, não quero cá desculpas. Existe sempre aquela hipótese que, se vos aborrecer muito ir ao ginásio, epá, vou sozinho ao ginásio, sou ganda triste, arranjem amigos para ir com vocês. Mas também não é ir com amigos e estar na amena cavaqueira lá. Epá, vamos rir todos, vamos ficar sentados sem fazer nada. E vida boa, vamos conversar sobre aquela gaja boa que está ali na elíptica. Não pode ser assim, pessoal. Vão com amigos para vos ajudar a incentivar. Mas façam alguma coisa, não é? Vocês estão a pagar para estar lá, ao menos tipo, usem esse dinheiro como deve ser. E sim, eu sei que nos vossos primeiros treinos vai ser difícil. Depois dos vossos primeiros treinos vão-vos doer as pernas, os braços, porque não estão habituados a treinar com aquela intensidade ou fazer aqueles exercícios. É completamente normal. Mas por favor não cometam este erro, que é muito usual, que é faltar aos treinos porque dói a perna, porque dói o músculo. Por favor, não o façam. É normalíssimo isto acontecer e se vocês continuarem a ir, mesmo com a dor de músculo, é assim que o vosso corpo se vai habituar e vai conseguir fazer com que exista uma hipertrofia do músculo. Eu vou-vos explicar agora. O que acontece numa hipertrofia do músculo é que isto vai parecer estranho, vocês rasgam o músculo, é por isso que vocês têm que fazer exercícios todos até ao limite, até doer a perna. Não é fazer o músculo, estou à vontade, fazer o exercício assim à vontade não vai ajudar em nada. Vocês têm que fazer até doer mesmo, até sentirem mesmo a arder o músculo. Porque o intuito é rasgar o músculo e depois disso vai crescer um músculo novo por cima que vai dar a sensação de ser maior. Ou seja, estão a perceber a ideia? Portanto, quando vos dói os músculos em casa, é sinal que eles estão a rasgar e está um novo a crescer. Portanto, não parem de ir. Só não vão, e isto não estou a dizer que acontece em todas as situações, mas a única situação que eu aceito que vocês digam epá, não vou por causa desta dor, é se for uma dor nas articulações. Isso sim já é preocupante, porque pode haver mesmo uma lesão associada. Dito isto, também não é demais dizer que não podem, de maneira alguma, passar à frente o aquecimento ou os alongamentos no fim. Se vocês não querem este tipo de lesões e este tipo de dor, vocês têm que aquecer os vossos músculos primeiro, fazer passadeira, fazer elíptica 10 minutos, 15 minutos, têm que aquecer os músculos para vocês não estarem frios. Alongar também é muito importante, porque vocês precisam de voltar ao modo de relaxamento dos vossos músculos depois do treino todo, em que o vosso músculo estava muito tenso. Vocês têm que voltar a relaxá-lo e a esticá-lo para eles não ficarem muito tensos, muito apertados, estão a perceber? Então, outra coisa que vocês têm mesmo que fazer é aguentar entre os 15 e 20 segundos na posição do alongamento. Porque se for menos do que isso, vocês não estão a fazer absolutamente nada. Portanto, quando vocês forem fazer os vossos alongamentos, pesquisem antes que tipo de alongamentos querem fazer e depende, se tiveram a fazer pernas, se tiveram a fazer braços, pesquisem os alongamentos para as pernas e para os braços, façam-no e em cada posição vocês têm que ficar até à posição que dói, ou seja, não é estar numa posição agradável, vocês têm que esticar o vosso músculo até doer um bocadinho, não é demais nem não doer, tem que doer um bocadinho. E tem que ficar nessa mesma posição de dor 15, 20 segundos. Outra coisa que é muito importante e que passa despercebida por muita gente é não ligar aos tempos de espera entre as séries. Ou seja, vocês fazem uma série e quando estão a descansar para começar outra série, vocês ficam lá 5 minutos, às vezes ficam 5 segundos, às vezes ficam 20 minutos. Não pode ser, vocês têm que ter tempos específicos dependendo dos vossos objetivos. Ou seja, se vocês querem, o objetivo é uma hipertrofia do músculo, ou seja, ficarem com o músculo mais volumoso, vocês têm que esperar assim mais ou menos 30 segundos entre cada série. Vocês não podem esperar mais do que isso, nem esperar menos que isso. A ideia é mesmo, na hipertrofia, vocês fazerem a primeira série mais ou menos na boa. A segunda série já custa mais, porque pronto, já esperaram menos tempo entre a série e a outra. E na terceira série já estejam a morrer, que é mesmo isto que é necessário. Ou seja, o importante aqui é que vocês façam sempre as séries que vêm com mais dificuldade que a anterior e por isso é que se dá esses 30 segundos.
Quando o objetivo é mais ganhar força, ou seja, se vocês são nadadores e querem mesmo ganhar aquela força para vocês conseguirem nadar como vocês querem, o tempo já é mais ou menos 1 minuto, 2 minutos, já tem mais tempo entre um e o outro, porque não é propriamente hipertrofia. É ganhar força para conseguirem fazer certos movimentos que vos competem fazer. Portanto, não é andar aí 20 ou 5 ou 10 ou 15 minutos a falar com os amigos, a tirar fotos, a mandar coisas para o Insta, vídeos, tudo mais. E o que vocês devem ir fazendo é ceder-se a vós próprios. Ou seja, vocês vão sempre evoluindo, pelo menos o máximo que conseguirem, ou até ao limite que vocês tiverem, mas sem exageros. Ou seja, não vos quero para lá enfiados todos os dias no ginásio, a treinar imensas horas, ou seja, ficar lá 5 horas todos os dias no ginásio. Não é assim. Vocês podem de facto ir todos os dias ao ginásio, mas treinar 1 hora, ou nem isso, ou treinar sempre músculos diferentes em cada dia, ou seja, não treinem 2 músculos iguais dias seguidos. Isso vai sobrecarregar o músculo e não vai dar tempo para que nasça outro músculo por cima. Agora falando daquelas coisas chatas que vocês sabem que têm que fazer, mas que nunca é demais dizer, que é ter uma postura correta nos exercícios. Segunda coisa, beber água enquanto estão a treinar. É importante, vocês estão a suar, vão ficar desidratados, vocês têm que meter água aí para dentro, senão não vão funcionar como deve ser. Não vai ser produtivo o vosso treino. Portanto, bebam sempre água. E depois, usar calçado adequado. Os pés são a base do vosso corpo. Eles estão a levar com o peso todo que vocês têm que estar confortáveis a fazer os exercícios. Senão nunca vão conseguir ser bons no que fazem.